Dia alegre da sua vida, para mais um pouquinho porque te abates a minha alma e te comoves toda paz. Apenas Deus espera, porque tu servo Jesus irá. Aqui com teu sangue, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos ouvir seu hino aqui. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim opera em teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma é ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna função. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, o teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, e meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite. Ó Deus, O meu querer, faze o teu, ó Salvador,
hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor. Recebe-me, Senhor, quanto venho me prostrar oh Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava a dor, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, para sempre, sempre sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos, Pai do Senhor, só um minutinho aí, amados irmãos, nós glória a Deus. Glória a Deus. Oh, recebe-me, Senhor. Grande é o Senhor, ouvido de louvores. Do nosso Deus, seu santo nome. Pai do Senhor, Gisele, Pai do Senhor, linda minha irmã, Deus te abençoe, estamos orando pela sua saúde, amém, glória a Deus. Pai do Senhor, Rossival, meu irmão, boa noite, graças a Deus Maria foi vacinada, né, a primeira vacina, graças a Deus. Glória a Deus, boa noite. Deixa eu só dar uma compartilhada aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está no controle de tudo. Hoje a meditação na palavra de Deus vai ser lá no Lucas capítulo 15. Vamos meditar sobre o filho pródigo, né? Aquele filho que pegou parte da riqueza do pai, dos seus bens, e partiu sem rumo. Mas vamos falar nesse texto hoje, vamos falar do amor de Deus pelas vidas, né? Deus, ele ama aquele que se arrepende.
Jolivar Campos, a paz do Senhor também. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos que estão no YouTube, no canal de bênção no YouTube, os irmãos que estão aqui no nosso Instagram, Rivanildo Leandro, @Rivanildo Leandro Lacerda, e os irmãos que estão na nossa página aqui, Brasil para Cristo, canal de bênção, Ministério da Palavra de Deus. Amém. Então eu quero agradecer a Deus, que toda honra, toda glória seja para Ele, né, irmãos? Toda honra, toda glória e todo louvor seja para a honra e glória do Senhor. Deixa eu só terminar de compartilhar aqui com os grupos, para que o Senhor, nós vamos orar pela nossa nação. Hoje morreu 4.000 pessoas, irmãos. Quase 4.000 pessoas, não é brincadeira não, desta doença. Muitas pessoas estão chorando, sofrendo. Vamos orar, irmãos. Amém. Ângela Santos, a paz do Senhor, Ângela. Boa noite. Vamos orar, irmãos. Roça, eu não te liguei hoje. A gente tem um costume de se falar todos os dias, viu? Me perdoe. Só um minutinho. Estou concluindo aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Boa noite aos irmãos. Boa noite. Boa noite aos amados irmãos que estão aqui nos ouvindo nesta noite. É sempre dizer que Leandro Ferreira, paz do Senhor. Eu gosto sempre de falar que para mim é um motivo de alegria estar aqui, mais uma oportunidade que Deus está nos dando. E estou feliz, irmãos, porque o Senhor, Ele tem cuidado. Boa noite, irmã Liliane, boa noite. O Senhor, Ele tem cuidado da gente, né? Embora a gente ouvi um pouco do jornal agora e vi, morreu quase 4.000 pessoas, ou passou de 4.000, não me lembro bem, eu assisti agora e já esqueci, mas é um momento triste, difícil que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão perecendo, sem Cristo também, e nós devemos orar, irmãos, uns pelos outros, clamar a Jesus pela nossa nação, pelo nosso Brasil, orar pelas empresas, ore pelo seu patrão, orar pelas empresas, viu? Porque é momento difícil. Muitas vezes a gente não ora pelos nossos patrões. Pai do Senhor, amém. A irmã Gisele Diniz está mandando a paz do Senhor para os irmãos. Então nós devemos, irmão, orar um pelos outros. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus que nos ajude, pedir a Jesus que nos dê força, nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, que abra a porta da palavra, porque o Senhor, Ele é fiel, justo e verdadeiro.
E nós devemos entender, irmãos, qual é a boa e a vontade de Deus. A vontade de Deus que nós andemos e vivermos. É verdade, Cleano, muita morte mesmo. E nós estamos vendo só aí a perspectiva de uma doença, de uma enfermidade. Mas que o Senhor, irmãos, infelizmente a gente não tem nem o que dizer muito. Estamos vivendo uma tragédia, né? Quando a gente falou ali sobre o princípio das dores, sobre a volta de Cristo aqui em Lucas, ele fala sobre a pandemia, fala que vai vir muitas pestes, muitas doenças, muitas enfermidades. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Quem crê, crê. Quem não crê, eu não posso falar nada. Eu creio que Jesus está voltando, está bem próximo da sua volta. Então, o que eu posso falar é aquilo que eu creio, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo. Então, eu quero dizer aos irmãos que Jesus, ele está às portas, ele está chegando e que nós entendemos que isto é a vontade de Deus. E, irmãos, a gente tem que entender qual é a vontade de Deus. Tem muita gente chorando, tem. Muita gente sofrendo, tem. Muita gente perdendo pai, irmão, irmã. Tem irmãos morrendo sem nem saber se estão morrendo. Tem muita gente perecendo, irmãos. Agradeça a Deus por Deus estar protegendo sua casa, sua família. Agradeça a Deus. Porque tem muitas pessoas perecendo, muitas pessoas... Eu também, Gisele Diniz. Jesus está voltando mesmo. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e a gente tem que crer. O cristão, ele vive se preparando para a chegada do Senhor Jesus. E quando a palavra de Deus que muitos não vão suportar o que está por vir, é verdade. Tem muitos que não vão suportar. Tem pessoas que estão tirando sua vida depressiva. Tem pessoas que não têm mais vontade de viver. Mas eu quero dizer a essas pessoas que não têm mais vontade de viver, que Jesus, ele é a solução para a tua vida e para o teu problema. Vamos falar aqui hoje de um filho, a parábola do filho perdido, de um filho pródigo, que muitos de nós já conhecemos o filho pródigo. Vamos meditar nesse texto hoje, amém? Para que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar, vamos clamar. Se os irmãos puderem compartilhar, vão compartilhando com seus amigos. Puder marcar alguém, marque. E vamos orar, irmãos. Vamos trabalhar para que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas. Amém? Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Mais uma noite. Hoje é quarta-feira, Senhor. Estamos chegando à metade da semana, Pai. Senhor, eu sei que está muito difícil. Amanhã aqui no estado de Pernambuco volta a abrir o comércio. Passemos 14 dias fechados, Senhor. Muitos comerciantes estão passando por dificuldade. Muitos funcionários sendo demitidos, Senhor. Muitas pessoas estão passando, perecendo, precisando de um socorro. Visita estas vidas nesta noite. Visita as famílias, Pai. Visita os lares. Perdoe minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Visita a minha vida. Senhor, visita da planta do meu pé ao fio do meu cabelo. Me ajuda a fazer a Tua obra cada dia mais, Senhor. Me ajuda, me dá a direção da Tua palavra. Me ajuda a Te buscar, ser fiel a Ti no pouco e no muito, Senhor. Tudo aquilo que vier que não seja do Teu agrado, me perdoa, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, uma oração, uma resposta para aquelas vidas que estão desesperadas, que estão aflitas, que estão passando por um processo difícil. Muitos estão perdidos, muitos não estão entendendo o que está acontecendo. Mas eu creio, Senhor, que é a Tua vontade, eu creio que tudo é permissão Tua, Senhor. Visita aquelas vidas, as famílias que estão enlutadas, visita as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Consola-os, Senhor. Consola as vidas deles, Pai. Consola as suas famílias, Pai. Visite, Senhor, cada vida que está aqui nesta noite. Gisele Diniz, Kiliane Ferreira. Visite, Senhor, Ângela Santos. Visite Rocival. Visite Estela Santos. Elizabeth Santos, Senhor. Visite Josiane Ferreira, Senhor.
Visite seus filhos, visita a Amanda dos Santos, seus filhos também, Pai. Visite, Senhor, todos os teus filhos que estão aqui no YouTube, que estão no Instagram, Senhor, que estão aqui nas páginas do Brasil para Cristo, canal de bênção, Ministério da Tua Palavra, Senhor. Abençoe, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Visite os seus lares, visite suas famílias, Senhor. Chegue com providência, com cura, com milagre. Chegue, Senhor, com libertação na vida daqueles que precisam ser libertados. Pai, visita Kiliane, Senhor. Faz o desejo do seu coração. Tu sabe o que ela necessita, Pai. Tu sabe o que ela necessita, que o Senhor faça esse milagre na sua vida. Faz o teu querer na vida da tua filha, Pai. E liberta ela deste mal que ela tem, Senhor, que liberte ela de tudo aquilo que ela precise, Pai. Ajude ela, para ela caminhar firme na Tua presença, que ela olhe só para o alvo que é Jesus. Porque se ela olhar para o homem tem defeito, o homem tem pecado, o homem é falho, mas o Senhor é puro, é verdadeiro, é sincero. Olhe para o alvo que é Jesus. Visite, Senhor, as vidas que estão aqui nesta noite. Visite seus lares, visite a filha de Elizabeth Santos, Lauren, Senhor. Repreenda aquela enfermidade na vida da tua filha. Senhor, repreenda aquela asma, Senhor, que ela tem. Visite os seus pulmões. Dê novos pulmões à tua filha, Senhor. Repreenda este mal. Visite seu sobrinho, Senhor, Mateus, que está em tratamento contra a depressão, Senhor. Liberte ele deste mal. Liberta as vidas que estão deprimidas nesta noite, que estão passando por esse processo de depressão, que estão tristes por uma dificuldade, por sofrimento que estão passando, Pai. Ajuda a tua igreja, ajuda teus filhos, visita a tua igreja, visita os pastores, obreiros da tua casa, visite todos os pastores presidentes da Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacional, batista, Senhor. Visite a quadrangular, visite toda a igreja evangélica aqui no nosso país e no mundo. Abençoa os ministros da tua palavra, abençoa os obreiros da tua casa, abençoe suas famílias, Senhor, todos aqueles que fazem a tua obra, abençoa os missionários, Senhor, visita suas famílias, visita o mundo, visita cada país do mundo que tem um missionário pregando a tua palavra, visita ali os ribeirinhos, ali na Amazônia, onde tem muitos missionários ali levando a tua palavra aos índios, Senhor. Visita as aldeias, Senhor, indígenas, que os missionários têm levado a tua palavra. Visita, Senhor, a obra da tua filha missionária, a pastora Rosinete, ali nos ribeirinhos e na África, Senhor. Chegue com a ajuda da tua filha, manda recursos, Senhor, para a tua filha, para ajudar na obra missionária da tua filha. Perdoa nossas falhas, nossos erros, Senhor. Repreenda todo mal, toda fúria na vida dos teus filhos. Que toda ferramenta preparada contra a tua igreja, contra a vida dos teus filhos caia por terra. Que tudo aquilo que for preparado, Senhor, em algum centro de macumba, aquilo que foi oferecido contra os teus filhos, seja derrotado debaixo do teu sangue, Pai. Visita o Nordeste, visita o Brasil, visita a região Norte, visita a região Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país. Visite a Amazonas, o rio Amazonas, toda aquela região ali, Pai. Abençoa aquele lugar, aquelas riquezas que eles têm ali. Abençoa os filhos que moram naquela região. Abençoa Lúcia Carvalho. Abençoa todos aqueles que estão ali. Abençoa os comerciantes, os empresários, Senhor, as indústrias. Abençoa, Senhor, o polo de confecções aqui do Nordeste. Abençoa o polo de confecções aqui do Pernambuco. Abençoa a cidade de Toritama, Caruaru, Santa Cruz. Visita os comerciantes, visita os empresários. Abra as portas, Senhor, mande recursos para teus filhos, que eles possam, Senhor, empregar mais gente, que eles possam, Senhor, investir, Senhor, e promover mais empregos. Abre a porta, Senhor, visite os agricultores, visite os comerciantes, visite, Senhor, manda chuva para o nosso sertão, manda chuva para o nosso Nordeste, para que o povo plante, regue a terra e colha os seus frutos. Senhor, abençoa, Senhor, nosso presidente, abençoa nossa nação, abençoa nossas autoridades. Toma, Senhor, em tuas mãos o teu filho,
Toma, Senhor, cada autoridade constituída por ti, faz o teu querer na vida dos teus filhos. Visita meu filho, abençoa ele, cobre ele com teu sangue, Senhor. Acampe anjo ao seu redor, faz o teu querer e a tua vontade na vida dele, Senhor. Visita ele nesta noite, onde ele estiver, Pai. Guarda ele, eu te peço nesta noite. Visita meus irmãos, visita minhas irmãs. Dê saúde a Rosângela, que está com Covid, e restaura a saúde da minha irmã, Senhor. Visita ela, visita Rocival ali em Patos, visita Rocivan, Rociberg, Rosélia, Rocival, Ribamar, visita Rocivan, visita Roberval, Senhor, visita Rilvânia, Rosângela e Rosélia, Senhor. Abençoa suas famílias, abençoa seus esposos, suas esposas, Senhor. Dê vitória à minha família, abençoa meus sobrinhos, dê, Senhor, vá guardando eles debaixo da tua mão poderosa, guarde-os debaixo do teu sangue. Visite Carminha, Maria do Carmo, visite seus filhos, Senhor. Senhor, restaure a vida da tua filha, que ela possa entender a vontade do Pai, que ela possa, Senhor, voltar para Jesus com pressa, que ela possa conhecer a ti como Senhor e Salvador da sua vida. Visite seus filhos e repreende todo o mal na vida da tua filha e dos seus filhos e do seu lar. Senhor, visite Joelma, que pediu oração pela sua vida e pela vida dos teus filhos. Senhor, visite ela nesta noite, visita a família, visita os médicos. Nós vamos orar, Keliane. Visita os médicos, os enfermeiros, visita aqueles que estão nos hospitais, nas policlínicas, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos, que estão com essa Covid, seja com a Covid ou com outras enfermidades. Vá cuidando, vá restaurando estas vidas, Senhor. Vá restaurando essas famílias, Pai. Visita aqueles que estão desenganados nos médicos. Vá, Senhor, dando saúde a teu povo. Vá, Senhor, restaurando. Visita aqueles presidiários, Senhor. Vá libertando aquelas vidas oprimidas pelo pecado, pelas drogas, pelo crack, Senhor. Vá repreendendo este mal, vá mudando as suas vestes, vá transformando as suas vidas. Visita a nossa nação, grande é a nação cujo Deus é o Senhor. Desperta a tua nação para orar pela nossa nação, desperta o teu povo que está dormindo. Visita o órfão, visita a viúva, os necessitados, Senhor. Visita aqueles que estão na rua, Pai, que não tem onde comer, onde dormir, que não tem cuidado com sua saúde, Senhor. Vá protegendo e guardando debaixo do teu sangue. Visite, Senhor, cada vida nesta noite, cada pessoa que está aqui nesta noite, que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. Abençoe suas famílias, suas casas. Visite, Senhor, esse projeto desse ministério, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Faz o teu querer e a tua vontade, nos cobre com o teu sangue. Fala nesta noite: eu sou o menor da tua casa, Senhor. Abre a porta da palavra, Senhor. Dirige a tua palavra nesta noite, dirige o teu conhecimento, Senhor. Me usa como canal de bênção, Senhor. Eu sou o menor da tua casa, Pai. Assim eu te peço, te agradeço. Visita os desempregados, caminhoneiros, o motorista. Visita aqueles que estão em terra, céu e mar, que estão viajando, Senhor, que estão muitos motoristas de caminhões. Visita os caminhoneiros, visita aqueles que estão nos ônibus, viajando à noite, Senhor. Guarde eles, guarda aqueles que estão nas estradas, nos mares, nos navios, nos ares, que é os aviões. Vá protegendo, abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Chega com socorro, Senhor, para aqueles que não têm mantimento em sua casa. Nós te pedimos tudo isso, Senhor. Pedimos tudo isso, Senhor. E nos guarda, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Em teu nome eu já te peço. Abre a porta da palavra e nos ajuda a falar nesta noite do teu amor e da tua grandeza. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ministério, tempo de preparação. Eita, irmã. Jesus, eu quero te pedir uma visite à pastora Rosinete. Visite o ministério da tua filha. Visita o tempo de preparação, abençoa a tua filha, dê saúde a ela. Ó Senhor, ajuda o seu ministério, visite seu filho, liberte ele do vício das drogas. Visite, Senhor, irmã Sandra, pastor João Batista, abençoe teu filho, dê saúde a ele. Multiplique o azeite na vida do teu filho. Visite Andréa Karina, abençoa a tua filha, Jesus. Abençoa a sua casa e seu lar.
Senhor, visita todos aqueles que têm pedido oração, aqueles que estão em todo o caderno de oração. Me ajuda e eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Kiliana. Obrigado pela lembrança. Samuel, neto da pastora, vai se operar em nome de Jesus. Amém. Que Deus guarde ele e abençoe ele. Amém, irmãos. Boa noite. Eu agradeço muito por tudo o que Deus tem feito na minha vida. Porque Deus tem sido bom, Deus tem cuidado. E no meio de tanta coisa ruim, Deus tem cuidado. Agradeça a Deus o que Ele tem feito por você. Agradeça a Deus. Amém. Vamos orar por Luciana Pivato. Amém. Tenho orado por ela, viu, Kiliano? Amém. Irmãos, vamos meditar aqui em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Apóstolo Lucas, doutor Lucas, como era conhecido, né? Aqui do versículo 11 diante, vamos meditar do versículo 11 diante, que fala sobre a parábola do filho perdido. Jesus veio para aqueles que estavam perdidos, irmãos, entenda isso. Jesus veio para aqueles que estão perdidos. Jesus veio restaurar vidas daqueles que não têm o conhecimento de Jesus Cristo. Ele veio para restaurar a vida. Amados irmãos, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Ou seja, o filho queria receber a sua herança em vida, ou seja, enquanto o pai ainda estava vivo. Queria que o pai desse logo a sua parte da herança. E do versículo 13 diante, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, ou seja, eu acredito que ele vendeu, se recebeu gado, eu acredito que ele vendeu gado, seja o que ele juntou, tudo que tinha, deve ter feito dinheiro, como diz aqui o texto. Diz o texto aqui: ajuntando tudo, indica que o filho converteu em dinheiro toda a sua herança, que pode ter incluído terras, gado, e desperdiçou tudo isso vivendo de forma desenfreada. E aqui, irmãos, no versículo 13, passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens. Amados irmãos, nós devemos entender esse texto. Este filho moço representa esse moço aqui representa todos aqueles que sem sabedoria desperdiça a sua vida no mundo, desperdiça a sua vida desenfreada no pecado. E aqui, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. Naquele país onde ele foi morar, sobreveio uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, ou seja, ele já tinha consumido tudo. Amados irmãos, aquilo que é perecível, aquilo que a gente conquista, tudo isso é perecível, tudo isso vai ficar. Aquele jovem pediu os bens a seu pai, não para ir reinvestir, não. Ele pediu os bens a seu pai para usufruir e usar com prostituição, como diz aqui o texto, de forma desenfreada. Ele gastou seus recursos todos que seu pai tinha. Tudo aquilo que o pai entregou em suas mãos, ele colocou, ele jogou fora, sem sabedoria, sem discernimento, sem conhecimento, sem temor a Deus, que o homem que não tem temor a Deus, ele não sabe discernir o que é certo e errado. O homem que não conhece a Deus, irmãos, a gente vê esse jovem aqui, como muitos jovens hoje, que os pais até são bens de vida, que os pais dão carro novo, dão bens a eles, e eles têm posses,
E muitos deles, irmãos, estão perecendo pelo caminho da ruína, do pecado, da transgressão. E aqui no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Amados irmãos, aquele jovem que era rico, que era abençoado, que seu pai o amava, que tinha um irmão maravilhoso, que tinha uma família como pilar da sua vida. Então, irmãos, esse jovem, ele se embelezou pela riqueza, pelo dinheiro, e foi para o mundo. E o mundo, irmãos, não tem o que oferecer. E você vai ver aqui, amados irmãos, em desespero, o filho foi pedir trabalho a um gentio para cuidar dos porcos. Ele, de fazendeiro, de filho de fazendeiro, passou a ser empregado de um gentio, e mais, para cuidar de porcos, para alimentar porcos. E aqui o texto diz, no versículo 16, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, ele começou a comer aquilo que os porcos comiam. Ele começou a se alimentar do que os porcos se alimentavam. E ninguém dava nada a ele, ninguém ligava para ele. Assim, irmãos, é o homem que busca a vida mais fácil, a vida do pecado. O inimigo, irmãos, ele tem tragado muitas vidas, tem levado muita gente para o abismo, porque o mundo tem muitas coisas a oferecer. Os desejos das carnes são muito grandes, mas eles levam à ruína, eles levam à morte, eles levam ao homem perecer. E este jovem, irmãos, quando ele estava nesta situação, diz aqui, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ele não valorizou o que tinha, ele não valorizou o seu pai, ele não valorizou a sua família, ele não valorizou aquilo que Deus fez na vida da sua família. Amados irmãos, ele diz aqui, ninguém lhe dava nada, todos os seus amigos mundanos o abandonaram. Quando a gente, irmãos, é abençoado, quando a gente está no auge, nós somos arrodeados por amigos. E eu acredito que esse jovem aqui, eu imagino, enquanto ele tinha recursos, ele tinha amigos. Mas no momento que lhe faltou, que acabou seus recursos, que acabou seu dinheiro, que lhe faltou o recurso, os seus amigos lhe abandonaram. Mas Jesus, ele é amigo fiel. Jesus, ele não abandona. Jesus, ele veio para nos dar vida. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para resgatar os filhos da perdição, aqueles que se arrependerem e entregarem a sua vida. Jesus está de braços abertos. Jesus tem dado oportunidade de vida para que o povo se arrependa. E aqui no versículo 17, então caindo em si disse, então ele analisando a sua vida, ele disse, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ele começou a lembrar da sua vida, daquilo que ele deixou para trás, do seu pai, da fartura que tinha na casa do seu pai, dos empregados deles que se alimentavam com muita fartura. Então ele disse assim, irmãos, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai. Pai do Senhor, Celina Aleixo, Pai do Senhor. Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus. Pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate como um dos seus trabalhadores.
Ele queria que o seu pai recebesse só como ele, como trabalhador. O reconhecimento dele primeiro em Deus. Ele disse aqui, amados irmãos: não sou digno de ser chamado seu filho. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Ele reconheceu o seu erro. Quantas pessoas não têm se arrependido dos seus erros? Quantas pessoas têm deixado a sua vida perecer e não se arrependem dos seus pecados? Mas esse jovem, esse filho pródigo aqui, como diz o texto, o filho perdido, mas em outra palavra diz, em outras Bíblias, em outras diz, chama filho pródigo. E ele diz assim: já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Isto era o pensamento dele naquele momento. Ele se tocou, ele entendeu que tudo aquilo que ele fez não era certo. Os seus amigos o abandonaram. No momento, irmãos, da fartura, no momento da gente ter alguma coisa, nós temos muitos amigos, mas no momento que nos falta, os nossos amigos somem. Mas Jesus, ele nos ama. Jesus, ele está do nosso lado, tanto na fartura como na escassez. Jesus, ele nos abençoa na fartura e na escassez. Jesus, ele cuida da gente na fartura e na escassez. Os nossos amigos não. Aqueles amigos, entre aspas, que aparentemente são amigos, irmãos. O verdadeiro amigo da sua casa, da sua vida, da sua família é Jesus Cristo. E ele diz aqui: vinha ele ainda longe. No versículo 20 diz assim: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Qual é o pai que não ama seu filho? Aqui este filho, o pai aqui significa Jesus Cristo. E o filho aqui significa o pecador, irmãos. Aquele que esquece do Senhor, aquele que se afasta do Senhor, aquele que deixa sua casa, que abandona a fé. Este filho aqui significa aqueles que estão saindo, que estão deixando Jesus, que estão se afastando do Senhor. Este filho aqui significa aqueles que têm deixado o Senhor. Mas aquele homem que se arrepende, que volta, assim, entende seu erro. Quantas pessoas têm perecido? Quantas pessoas estão perecendo nesta noite? Quantas pessoas estão sofrendo pelas suas falhas, pelos seus erros, provocado por você mesmo? As escolhas erradas, irmãos, escolhas erradas causam transtorno nas nossas vidas. E aqui, amados irmãos, o texto diz aqui: caindo em si, o filho percebeu que o seu pecado não era somente contra seu pai terreno, mas contra Deus. Ele falhou com seu pai e com Deus. Ele falhou. E ele diz aqui, mais em sentido mais profundo, contra Deus mesmo. Porque essa parábola, irmãos, não é que isto aconteceu. É uma parábola que Deus está ensinando aqui ao povo. É uma parábola de ensinamento. Que o filho pegou sua riqueza e foi para o mundo do pecado, transgressão, como diz aqui o texto, vivendo de uma forma desenfreada. Ele não só pecou contra o seu pai, ele pecou contra Deus. E ele diz aqui: vinha ele ainda longe, enfatiza o grande amor do pai. Ele deve ter ficado esperando pelo filho correndo. O pai deixa de lado todas as conversões comportamentais da época, pois corre considerado indigno para uma pessoa mais velha. Era indigno naquele tempo uma pessoa correr para abraçar alguém, não era indigno. Ele era mais velho, ele tinha que se comportar, mas ele fugiu às regras. Quando ele viu seu filho, ele correu para abraçá-lo. Qual é o pai que não ama seu filho? Qual é a mãe que não ama seu filho? Hoje nós estamos vivendo mudança de fatores, né? Mãe tirando a vida do filho, pai tirando a vida do filho, filho tirando a vida do pai. Nós estamos vivendo o tempo
da volta do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E este pai aqui estava sentindo falta do seu filho. E ele abraçou o seu filho. Em Gênesis capítulo 33, versículo 4, quando Jacó foi pedir perdão a seu irmão Esaú, e ali eles se abraçaram também. Eles se abraçaram. Jacó estava com medo de Esaú, seu irmão, de ele matar ele, mas não, eles se perdoaram naquele momento. Ele perdoou porque Jacó foi transgressor, enganou Esaú. Esaú não valorizou a primogenitura. Quando Esaú foi para preparar a lentilha para seu pai para ser abençoado, Jacó foi primeiro no seu lugar e pegou a bênção de Esaú. A sua mãe preparou ele para receber essa bênção. Então havia essa mágoa entre eles, mas eles se perdoaram. Quem é, irmãos, que não perdoa? Se você tem um coração endurecido, se você tem rancor de alguém, perdoe. Ame o coração que Deus coloca para nos viver, que nos dá vida. Esse coração não pode ter coração de mágoa. E aqui nós podemos ver também um texto, quando José perdoou seus irmãos pelos atos que eles fizeram. Quando José revelou que era José diante dos seus irmãos, e ele perdoou, ele tirou aquela mágoa. Irmãos, nós devemos perdoar. E o pai não foi diferente com o filho. O pai perdoou seu filho, embora o seu filho errou. Quem é o pai que não perdoa um filho que erra? Quem é o pai que não quer corrigir seu filho? Jesus, ele nos corrige. Jesus, ele quer que nós andemos no caminho correto. Jesus, ele quer que nós andemos nos caminhos corretos, que nós andemos em obediência à sua palavra, que nós sejamos fiéis a ele. Irmãos, esse texto aqui fala do pai e do filho. Fala do pai que é Cristo e do filho que somos nós. Nós devemos obediência. Quando nós erramos, o Senhor é fiel para nos perdoar. Quem não tem pecado, quando a gente vê aquele texto de Maria Madalena, né? Aquela prostituta, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A mesma coisa esse filho errou, ele pecou. Qual é o filho que não merece perdão? Mas Jesus, ele derramou o seu sangue pelas nossas vidas. E aqui, amados irmãos, o pai ficou muito feliz e o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele foi humilde, a humildade do filho, reconheceu o seu erro. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. O pai entendeu que aquilo era o processo que o seu filho tinha que passar. Tem processo que seu filho tem que passar, irmãos. E creia que Deus, ele vai cuidar deles e tem cuidado dele. E este jovem, ele reconheceu o seu erro no momento de dor, de aflição, no momento de tristeza. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amados irmãos, quando Jesus diz, quando a alma se rende a ele, quando a alma se entrega a Jesus, há festas no céu. E, amados irmãos, este filho retornou para a casa do pai. Você que está afastado da casa do Senhor, você que tem muitos anos que não tem ido à casa do Senhor, você que faz muitos anos que não lê a palavra do Senhor, você que faz muitos anos que não tem visitado a casa do seu Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo para ti nesta noite: eu te amo, volte para a sua casa, eu vou te botar um anel no teu dedo, eu vou mudar as tuas vestes, eu vou mudar a tua trajetória, eu vou mudar a tua vida. Jesus, ele transforma a vida. Se você está no mundo da perdição, Jesus está dizendo nesta noite:
venha para o meu redil, volte para a minha casa. Eu vou mudar as tuas vestes, eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar um anel no teu dedo e vou te mostrar que eu faço todas as coisas para aqueles que se arrependem. E aquele jovem se arrependeu. É verdade, Celina Aleixo, Deus ele perdoa quando nós somos sinceros. E esse jovem aqui foi sincero com o seu pai, foi sincero com Deus. E esse texto, irmãos, reflete para aqueles que estão no mundo da perdição, que estão aí no mundo, como diz aqui, de uma forma desenfreada no mundo. Amados irmãos, Deus está falando nesta noite. A palavra de Deus, ela tem direcionamento. Ela está dizendo nesta noite, volte para o caminho do Senhor. Este jovem passou um período no mundo, mas ele viu que o mundo não tem o que oferecer. Os seus amigos o deixaram de lado. Quando ele tinha posses, eles estavam com seus amigos, mas quando as suas posses acabaram, os seus amigos o abandonaram. E aqui, amados irmãos, diz aqui, o filho pródigo repete o discurso que preparou, mas o pai interrompe antes de terminar, mostrando que ele havia perdoado. Jesus, ele perdoa nossos pecados. Jesus, ele perdoa nossas lutas. Jesus, ele veio para resgatar o homem do pecado. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que se entregue a ele, que se arrependa do seu pecado, tenha uma vida eterna. Amados irmãos, e aqui o texto diz, a melhor roupa, o anel e as sandálias dão a imagem das mais finas vestes, do modo que o filho está elegantemente vestido. É isso que Deus faz na vida do pecador. Deus faz na vida de uma prostituta. Deus faz na vida daqueles presidiários que estão ali nos presídios. Deus, ele muda as vestes. Deus muda a maneira de pensar. Deus dá um novo nome, muda a história dele. Deus, ele transforma a vida do pecador. Amados irmãos, e o importante aqui é que ele se arrependeu. O versículo 23 diz, bezerro gordo, guardado para ocasiões especiais. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17 fala, e Amós capítulo 6, versículo 4. Esse bezerro gordo reflete a alegria do seu pai, a festa que ele ia dar, o banquete que ele deu, pela alegria de o filho estar perdido. O filho estava perdido, mas foi achado. O filho voltou para o redil do pai, voltou para a casa do Senhor. Ora, o filho mais velho, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E, consequentemente, começaram a festejar. Irmãos, isto é Deus que faz. Isto é Deus que faz. Deus, ele está trabalhando nesta noite na vida daqueles que estão precisando de socorro nas suas vidas. Deus, ele é o socorro para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão distante dele, aqueles que estão precisando de um socorro. Deus restaurou a vida deste jovem e Deus quer restaurar a vida da tua casa, da tua família, do teu filho, do teu parente, do teu irmão, seja ele qual for. Jesus, ele restaura, Jesus, ele muda a história, Jesus transforma o nome, Jesus, ele muda a história do homem. E aqui, amados irmãos, no versículo 25, ora, o filho mais velho. O filho mais velho aqui significava os fariseus, os acusadores, né? Porque sempre tem os acusadores, né, irmãos? O filho mais velho estava no campo quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho. E aqui, amados irmãos, enquanto o filho mais novo representa os publicanos e pecadores,
Aqui esse filho significa os pecadores, irmãos. Aqueles que precisam se arrepender dos seus erros, da sua vida, dos seus pecados e voltar para Jesus. E aqui esse filho mais velho, o filho mais velho representa os fariseus. Ambos os grupos estavam quando as parábolas deste capítulo começou, quando Jesus começou aqui no versículo 1, aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Então o capítulo 15 tem alguns exemplos de parábola, a parábola da dracma perdida. Qual é aquele, irmão, que perde? Aqui esse texto fala daquela ovelha. Qual é o pastor de ovelha que tem 100 ovelhas? Se perder uma, ele não vai buscar aquela que está perdida. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Jesus é este bom pastor. Jesus representa o pai deste jovem. Jesus representa aquele pai que perdoou o seu filho pecador. Jesus, ele está te dizendo nesta noite: eu te perdoo tuas falhas, eu perdoo teus erros, eu perdoo a tua vida, eu perdoo tudo aquilo que você fez. Volte para o meu caminho, volte para a casa do Pai. E isto Jesus fez. E o irmão voltou, e por tê-lo recuperar a ação, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, não queria entrar na casa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor. Ele estava falando dos fariseus, dos publicanos que seguiam a lei. Faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi nenhum mandamento. Ele estava falando da lei. Aqui significa os fariseus, né, irmãos? Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar, alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus estava falando do amor pela vida. Jesus estava falando que aquela vida se arrependeu. Não, ele já estava no caminho do Senhor. O seu filho mais velho estava na casa do Senhor, já estava servindo a ele, já estava andando na sua presença. E nós tínhamos que comemorar aquele filho que estava perdido, aquele filho que tinha saído de casa com destino incerto, mas Jesus, ele foi até a sua vida e o resgatou do pecado. Amados irmãos, se indignou, reflete a murmuração dos fariseus e escribas, quando este filho mais velho murmurou. É a mesma coisa dos fariseus e dos publicanos que murmuraram entre si. Mas ele respondeu a seu pai: o irmão mais velho protesta que é acolhido dada ao filho mais novo, não é justa, comparando a vida junto ao pai e os anos de servidão. Nenhum tipo de festa. A imagem oferece um nítido contraste. De um lado, a graça, a misericórdia estendida pelo Pai, representada Deus Pai, e do outro, o ressentimento preguiçoso, nunca transgrediu um mandamento seu. Jesus estava dizendo ali que ali a graça e a misericórdia alcançou a vida daquele jovem. Jesus, ele perdoou a vida daquele jovem. Aquele jovem, ele se arrependeu. Ele pediu a Deus perdão. Pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Eu falhei. Qual é aquele filho que, pedindo perdão, Deus não perdoa? Qual é o pai que o filho erra na terra
e o pai não perdoa. Irmãos, Jesus ele veio para perdoar. E aqui nós temos alguns exemplos. Meu filho, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos ler aqui em Hebreus. Meu filho, um aluoso apelo por parte do pai, mostrando que ainda amava o filho mais velho e que desejava sua participação na festa. Deus, ele nos escolheu. E aqui nós temos algum texto aqui em Hebreus. Vamos ver aqui em Hebreus, irmãos. Deus, ele veio para aqueles que estavam perdidos. Deus, ele veio. Esse jovem foi resgatado do seu pecado. Ele falhou sim, ele falhou, mas Jesus ele resgatou. E aqui o texto diz aqui, irmãos, o capítulo 3 de Hebreus, do versículo 7 ao 11, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. E aqui, amados irmãos, nós temos o exemplo também desta ovelha. Quando de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixando o deserto as 99, vai buscar a que está perdida. Jesus, ele veio para resgatar o homem do pecado. Jesus, ele veio. Jesus diz em João 3,16. João 3,16, ele diz aqui, João 3,16, que nós meditamos essa semana nesse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto foi o amor de Deus pelas nossas vidas. Este jovem estava perdido, este jovem estava sem direção, este jovem pegou seus bens, gastou todo nos prazeres da carne, nos prazeres do mundo, acabou seu recurso, seus amigos que estavam ao seu redor o abandonaram, assim como os amigos de Jó o abandonaram, mas Jó, ele tinha confiança em Deus, e este jovem, ele reconheceu os seus erros, ele foi tentar se alimentar com os alimentos dos porcos, como diz aqui, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então este jovem foi até o precipício, ou seja, ele foi até a decadência. Ele era um homem jovem rico, ele foi até o final, ele chegou até ao fundo do poço, como dizemos. Mas Jesus, ele resgatou aquele que se arrepende, aquele que entrega a sua vida. Jesus, ele está aqui para perdoar. Jesus, ele está falando nesta noite. Este jovem que estava perdido, se seu filho, se você tem um parente que está neste mundo, que ele conhece a Jesus, comece a orar por este jovem, comece a falar de Jesus, e que Jesus, ele resgata todas aquelas vidas. Jesus veio para aqueles que precisam dele, para aqueles que precisam, como diz João Batista, arrependam-se, porque é chegada a hora. Arrependam-se, nós devemos nos arrepender das nossas falhas e dos nossos erros. E a parábola do filho perdido é esta: este filho estava perdido, mas não estava mais, porque Jesus o resgatou. O pai perdoou seus pecados, o pai perdoou seus erros, o pai perdoou a sua falha e restaurou a sua vida. Assim é o que Jesus faz com todo aquele que se arrepende do seu pecado. É isso que Jesus faz com todo aquele que se rende aos seus pés. Jesus está falando nesta noite que ele é o teu amigo, ele é o teu amigo fiel. Nós vamos ler aqui a parábola da dracma perdida.
Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E diz assim: quando a encontrar, reúne as amigas e a vizinha, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Assim é Jesus na vida do pecador. Jesus, ele veio para resgatar o homem do pecado e levar para o céu. O inimigo veio para destruir, mas Jesus veio para dar vida. Este jovem que estava perdido, ele reconheceu os seus erros, se arrependeu. A vitória deste jovem está no arrependimento dele, amados irmãos. E aqui, irmãos, nós estamos encerrando esse texto da palavra de Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração hoje, que nós entendemos qual é boa e agradável vontade de Deus, que nós nos arrependamos. Em Mateus 21, 28, vamos ler aqui o que diz em Mateus capítulo 21, 28. Mateus 21, 28. Esse texto fala muito sobre o pecado, sobre o homem no pecado, né? Esse texto fala sobre a restauração da vida que está no pecado, né? Deus, ele veio para restaurar vidas que precisam dele. Jesus veio para dar vida. E em Mateus capítulo 1, 21, 28 diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, diz: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir, mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ele respondeu: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não aceitaram, não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não arrependeram, pois depois para acreditar nele. Irmãos, Deus estava dizendo aqui nesse texto que tem muita gente que ouve a palavra de Deus e não aceita o Senhor. Tem muitas pessoas, e quando Jesus diz assim, as prostitutas acreditaram. Olha Maria Madalena, quando foram apedrejá-la, e Jesus estava ali escrevendo na areia, e aquele povo querendo apedrejá-la, e se eu não me engano é Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, não sei qual é o texto aqui, mas aquela mulher, irmãos, eu não me lembro o texto aqui não, mas aquela mulher foi pega em adultério, e no tempo da lei tinha que ser apedrejada, mas Jesus, o Jesus já tinha chegado, Jesus estava ali no meio deles, e Jesus estava ali, e os fariseus, os escribas, aqueles homens acusadores, e aí Jesus, o que é que o senhor acha? Ele disse, o que é que nós fazemos com esta mulher? Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E então, irmãos, todos saíram do redor daquela mulher, todos saíram, e Jesus disse, cadê teus acusadores, mulher? Foram todos embora, vai em paz e não peques mais. Então aquela mulher começou a servir a Jesus, ali chegou a transformação na vida daquela mulher. Então tem muitos irmãos que conhecem a Jesus e não querem servir a Ele, não querem renunciar aos seus desejos carnais, não querem renunciar aos seus prazeres da vida, mas Jesus, ele veio para aquele que o pecador, Jesus veio para resgatar a vida de todos, mas nem todos
aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que Jesus está voltando. O mundo é cruel, o mundo é mau. Este filho pródigo, ele voltou para Jesus. Jesus mudou as suas vestes. Jesus transformou a sua vida. O seu irmão não entendeu qual é o amor e a graça de Deus por perdoar os pecadores. Jesus, ele veio para nos perdoar, para resgatar o homem do pecado, para mudar a história do homem, para mudar a nossa vida. Jesus veio para nos transformar, irmãos. E este jovem, ele foi resgatado. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava perdido no mundo da ilusão, no mundo do pecado, o mundo dos prazeres da carne. Muitas vezes nos iludem, mas Jesus, ele é o nosso amigo fiel. Ele está sempre do nosso lado para nos socorrer. No momento daquele jovem que estava ali cuidando daqueles porcos, que não tinha mais recursos, ele se lembrou da vida na casa do seu pai. Aqui a casa do pai significa a igreja do Senhor. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou da fartura que tinha na casa do pai. Ele se lembrou de tudo aquilo que ele viveu. Ele se lembrou do seu passado de alegria, do seu passado de glória. E ele percebeu que o mundo do pecado não tem futuro. E ele se arrependeu. Primeiro ele pediu perdão a Deus. Pequei contra Deus, pequei contra meu pai. Não sou digno de ser chamado seu filho. Quem sou eu? Mas Jesus, quem sou eu para dizer que sou filho de Jesus? Mas Jesus, ele me amou. Ele me resgatou lá em Salmo capítulo 40, versículo 5. Ele me resgatou do lamaçal do pecado. Ele me tirou de um charco de lodo. Ele te tirou de um charco de lodo, de um lamaçal do pecado, e transformou a tua vida e transformou a minha vida. Isto é o que Jesus veio fazer ao mundo. E o mundo não tem entendido o que Deus fez na sua vida. Muitos têm perdido a sua vida perecendo sem Cristo. Não porque não foi evangelizado. Muitos têm sido evangelizados, mas muitos não têm renunciado a seus prazeres da vida. Irmãos, se Jesus está voltando, e este é o que Deus tem para resgatar. Jesus, ele veio para aqueles que estão perdidos. E Jesus resgatou a vida desse jovem. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus restaure a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. Que Deus chegue com providência na tua vida, como chegou na vida desse jovem. Deus chegou com socorro na sua vida, e Deus vai chegar com socorro na tua casa também. Vamos orar, irmãos, vamos entregar. O que é que você tem para agradecer a Deus? Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em tua vida. Agradeça a Deus, irmãos. O tempo é mau. Quantas pessoas estão perecendo e chorando hoje? Quantas pessoas têm morrido sem Cristo? Irmãos, este jovem estava morto, ele reviveu, estava perdido e foi achado. Deus deu nova vida a ele, mudou suas vestes, colocou o anel significa vitória, deu vitória a ele, realizou, colocou o anel no seu dedo, ou seja, a vitória foi grande na vida daquele homem, e Jesus vai fazer o mesmo na tua vida, amém? Creia nisto, que Deus te abençoe nesta noite. Esta parábola é muito conhecida, a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Que Deus restaure a vida dos seus filhos, da sua família e da sua casa. Eu creio que Deus vai restaurar a vida do meu filho, a vida dos meus sobrinhos, da minha família, que Deus vai fazer o melhor. E aí nós temos que entender que nós temos que arrepender dos nossos erros e buscar a Ele, né? Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença. Te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Perdoe minhas falhas, obras e pensamento. Visite meu filho, guarde ele, abençoe ele. Visite, Senhor, Luciana Pivato, abençoe tua filha, dê vitória a ela. Visite tua casa, Senhor, abençoa, abra uma porta de uma casa para tua filha, Senhor. Visita a pastora Rosinete, Andréa Carina, pastor João Batista, irmã Sandra. Abençoa Kiliane Ferreira, Gisele Diniz. Visite, Senhor, Ângela Santos, visite teus filhos, Lúcia Carvalho, Estela Santos, Celina Aleixo, abençoe, Senhor, guarde todos aqueles que estão aqui nesta noite, abençoe sua parentela, seus filhos,
seus sobrinhos, guarde, Senhor, debaixo do teu sangue, visite, Senhor, todos os teus filhos que a irmã Kiliane tem colocado aqui, Jesus, aqui para pedir oração, visite todos aqueles que estão no caderno de oração, visite Joelma, sua vida, Senhor, seus filhos, que ela pediu oração ontem, Pai, guarde ela, abençoe seu lar, sua casa. Visite Laura, Senhor, a filha da tua serva, ali, Estela Santos, Elizabeth Santos, Senhor. Cuida da tua serva, abençoe ela, visite sua filha Lauren. Ó Senhor, entra nos pulmões, repreenda esta enfermidade, esta asma na vida da tua filha. Visite seu sobrinho Mateus, repreenda toda a depressão na vida de Mateus, repreenda toda depressão na vida dos teus filhos, Pai. Visita a tua igreja, visita os obreiros, pastores, missionários, suas famílias, guarde debaixo da tua mão poderosa. Abençoe nossa nação, abençoa nossas autoridades, visita o nosso presidente da república. Grande é a nação cujo Deus é o Senhor. Desperta a tua nação, desperta o teu povo para te clamar, para te buscar, para andar em direção a ti. Nos ajuda, Senhor, a andar em direção a ti cada dia mais. Senhor, abençoa a tua palavra, abençoa a minha vida, perdoa minhas falhas, meus erros, Senhor. Abençoa minha família, meus irmãos. Visite, Senhor, os lares, os jovens, as crianças, os adolescentes, Senhor. Visita o órfão, a viúva, todos os necessitados. Visita, Senhor, o ministério da tua serva, pastora Rosineta. Abençoa a tua filha, de vitória, Senhor. Visita Jonathan, liberte ele deste vício das drogas. Visite, Senhor, todos aqueles que precisam de uma providência e de um socorro. Chegue com socorro na vida dos teus filhos, como chegou na vida desse jovem, desse filho pródigo, Senhor. Chegue na vida de todos aqueles que precisam de um socorro, de uma cura, de um milagre, de uma providência, de uma libertação, Senhor. Chegue com socorro na vida dos teus filhos. Chegue com cura, que o teu povo que te chama pelo teu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu virei e estarei com ele. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós devemos clamar a Jesus e buscar a ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória. Receba da parte de Deus uma vitória da parte dele. Comece a buscar cada vez mais a Jesus. Comece a orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu vizinho. Que Deus abençoe o Nordeste, que Deus abençoe o Brasil, a nação brasileira, a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. Que Deus cuide, que Deus guarde cada município, cada distrito, cada casa, cada lar. Que Deus chegue com cura e com milagre. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, fique com Deus. Que Deus te abençoe. Boa noite, fique na paz.